As irmãs têm CDs, viu, irmãos? Tem acho que 3 ou 4 CDs lá. Estou falando lançamentos aí. A Valmira cantou sozinha no tempo, depois veio as duas. Você compra porque é coisa de crente esse negócio aí. Tá bom? Para você que tem filho, em vez de deixar ele assistir as novelas da Globo, né? Compra um DVDzinho aí de criança do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Para criança, você vai aprender. Se você não sabe da Bíblia, aprende com o teu filho sobre as histórias ilustradas, tá? Antigo e Novo Testamento. E fica assistindo lá, em vez de assistir o Digimon, Pokémon e tanto monte que tem por aí. 22 de Lucas, e o versículo, meu Deus, o versículo 24. Deixa eu ir um pouco lá fora. Eu esqueci o meu óculos, aí eu estou ruim para ler. É o meu? Não, o senhor é diferente, os seus olhos são diferentes do meu. Versículo 24, quem achou, diga amém. Amém. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Vocês não vão dizer amém, não? Não? Amém. Você não usa. Versículo 27. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Pode sentar. Glória a Deus. O reino é coisa linda, né? Ele não usa. O pastor explanou aqui sobre 5, eu já marquei 6. São qualidades. E todas essas qualidades realmente tem na igreja. Tem gente corajosa, tem gente ousado, tem gente confiante, tem gente habilidoso, tem gente com autoridade. Está tudo na igreja. Mas se isso está tudo na igreja, o que acontece que essas coisas não? Eu vou confessar o teu pecado. Pastor Celso, que foi quinta-feira, me abraçou e choramos muito ali. Foi quinta que nós choramos? Nós choramos todo dia, mas quinta nós choramos demais. E ele falou algumas coisas no meu ombro. Eu sou chato demais. Sou mesmo. Mas eu tenho o pastor Celso como pai. Os demais obreiros como irmão. Mas tenho como pai. Lá em São Paulo, Deus tem testemunho está aí. Fala, vocês vão conhecer o pastor Celso. Pensando no homem que esvanja amor. As pessoas darem medo também ali. E a preocupação do pastor é ver a igreja caminhar. Isso é ideal do pastor. As pessoas acham que o pastor tem que ser um excelente pregador. Não. Na verdade, os melhores pastores acenderam a luz vermelha. Tem mais também? Me dá um negócio que não acende luz. Quero esse negócio com luz, não. Fica acendendo aí, luz aí, dá umas luzes. Se a luz acende, o vermelho para. E hoje nem comecei a pregar, o microfone já mandou parar. Os melhores pastores que eu tive, eles não sabiam pregar. Sabia disso? Eles só sabiam orar. A gente ia para o culto de oração e era só eles que pregavam. Então o culto começava às 7h30, pastor. E a gente orava até 8h30. Cantava o hino da harpa, fazia oferta e o nosso pastor ia pregar. Ele pregava até 8h45, mandava todo mundo dobrar os joelhos de volta. E vamos orar. Daí perguntaram para ele, por que o senhor não prega? Eu não sei pregar, eu sei ser pastor e sei orar. Então ele falava, só 15 minutos. E tacava tudo para orar de novo. Eu podia até 9, 10, 9h15, todo mundo orando. Nosso culto de terça-feira era só assim. Pastor Vieira, pastor que me casou, sabia pregar. Até hoje ele não aprendeu. Pensa no homem cheio. Ele parece tanto com Jesus, e eu abraço ele quando eu encontro, dá um beijo, mas não pode. Porque lá em Joinville, se beijar um homem lá, meu irmão, aí tá chato de outras coisas. Né? Mas é um homem, ele é lindo, assim, parecido com Jesus. E o netinho dele um dia falou assim, não dá para conversar com o vô em casa? Aí disse, por quê? Porque toda vez que eu vou conversar com o vô, eu vou estar lá de joelho orando. Toda vez. Está com 70 anos de idade. E a questão é, vamos detectar então.
os problemas que está no ministério. Já que o pastor já fez a parte dele. A origem de problemas que surge e que a gente quer que as coisas parece que freia. Parece que a gente acelera e engata uma quinta e a gente que puxa o freio de mão e engata ré, né? Eu não vou contra a pregação do pastor Fernando. Vai se coadunar. Porque olha bem, Jesus chama os seus discípulos, conversa com eles, quer explicar algumas verdades a eles, mas os discípulos não entendiam o que Jesus queria. Eles não entendiam. Você quer ver a gente ficar ruim? É só Jesus usar um pouco de poder. Tem duas coisas que corrompem o homem: poder e dinheiro. A terceira é a mulher. É só. Dá poder. Você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ele. Dá. Jesus então queria que os discípulos aprendessem a lidar com aquilo chamado unção. Porque unção é um problemaço para quem não sabe lidar com ela. A unção não é pulo, cambalhota, língua estranha e choro. Unção não é isso. Isso é manifestação de poder, alegrias momentâneas, uma visitação sobrenatural do Senhor. Então a gente se alegra e recebe poder. E isso vai se manifestar em determinados lugares, em ocasiões específicas, quando Deus quiser. Então os milagres estão relacionados a uma manifestação de poder. Não está relacionado à unção, porque a unção não se manifesta. A unção é diferente. Enquanto que o poder é visto através de manifestações externas. Estou falando difícil, né? É bonita. A unção, ela não se manifesta externamente, mas se expressa no olho, na face de quem tem unção. Unção não é poder nem força. Unção é permissão de Deus. Aleluia! E o maior problema da gente é lidar com essa autoridade que Deus nos dá. Porque se a gente não souber lidar com isso, a gente tem a tendência de pisar uns aos outros e se esbofetear e se matar. Porque a unção é sem medida. Deus nos chama e geralmente a unção é realizada no meio de todo mundo. Deus não usa ninguém separado. Não vou beber água não, vou derramar. O pastor já jogou água assim, eu vou jogar também. Era colocado aquele óleo e todo mundo via e dizia assim: está ungido. Quer dizer, ele tem autoridade para agir. Aleluia. A unção, embora é sem limite, ela precisa respeitar algumas regras. Porque Deus nos dá unção. Para alguns Deus dá uma corda, e para outros Deus solta a corda. E alguns se matam nela. O caso do rei Uzias, ele tinha unção para reinar, mas ele não tinha unção para ser sacerdote. A unção dele ia até um certo ponto. Adão foi ungido no jardim para comer de tudo que desse em árvore. Podia comer até erva venenosa, meu irmão. Para comer tudo bicho que se rastejar, podia comer até cobra. Mas Deus disse: a tua unção vai até a árvore do conhecimento. O dia que você tocar lá, eu vou tirar a unção de você. Então você tem que entender, se você não quiser problema, aprenda a lidar com isso que Deus te deu. Os discípulos saem, e aquilo que no começo era alegria e gozo e prazer, gera contenda e disputa. Era assim. E aí a ceia era como uma tarde de hoje. E eles vieram para a ceia com Jesus. Porque ninguém pode vir para a ceia sem Jesus. Tem que vir com ele. Quem veio com ele, diga glória a Deus.
Jesus nunca caminhou atrás dos discípulos, porque o mestre sempre ia à frente. E os discípulos atrás. Era assim. Por isso que a Bíblia chama de seguidores. E Jesus caminhando na frente. E eles então já estavam há 3 anos com o mestre. O Pedro já tinha andado sobre as águas. O João já queria mandar descer raio no céu e matar todo mundo. Já tinha acontecido tantas coisas. A sogra de Pedro já tinha sido curada. Até o Judas que estava ali já tinha expulsado demônio. E veio todo mundo junto. E de repente, naquele negócio assim, pai, mas tu pregaste onde te quebrasse e tudo, não é? Aí eu disse, e você, aquela oração que você fez lá? E aquele demônio que saiu nem. Né? Aí eu disse, e aquele lá que estava morto e ressuscitou? A conversa deles começa assim. Um contando vantagem do outro. Dali a pouco eles começaram. Nós estamos na unção. Quem que vai ser o maior de nós 3? Jesus estava aí e disse assim, mas que conversa é essa? Eles estão querendo o quê? Estão perdendo o foco das coisas? O meu reino não é para grande. E quando Jesus fez aquela oração, passou certo, ele disse, pai, eu te dou graças. Porque tu ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos. E tu revelaste aos pequeninos. E ele vem naquela conversa e Jesus disse assim, eu preciso ensinar vocês a lidar com esse segredo chamado unção. Vou ser mais ousado aqui. Você sabia que unção não perde? Você pede poder, mas unção não. Porque depois que Deus ungiu, irmão, está ungido. A unção só acaba quando morre. Sabia disso, pastor? Olha Saul. E Davi olhava e disse assim, eu? Mas o homem está feio. Mas foi ungido e a unção não sai dele. Só sai dele quando morrer. Levanta a mão e dê glória ao nome do Senhor. Se tiver vivo, é o sol, rapaz. Olha Jesus. Davi sabia disso. Não, o camarada está feio, mas Deus ungiu ele um dia. E Deus falou para mim que me ungiu também, mas ele está vivo. E aonde tem um ungido, irmão, se tiver os dois com o mesmo mistério, não cabe. Tem jeito. Aí um morre e outro assume. E os discípulos não sabiam que esse vento que era conversa. Eu vou ensinar eles, eu preciso ensiná-los o que é esse negócio de unção. Eles não estão sabendo, eles estão perdidos. Estão querendo ser famosos, estão querendo ser grandes, já estão querendo ir para o cume dos montes. E não, vou ensiná-los. Vão para a Santa Ceia, caminhando. Quando Jesus chega na ceia, assim estava tudo pronto. Porque a ceia ia alguém na frente primeiro preparado. Como é na igreja até hoje, alguém veio primeiro, preparou. E aí Jesus chega e tinha lá uns negocinhos. Já preguei essa mensagem 50 vezes aqui, vou pegar de novo só hoje. Aí Jesus entra na ceia, tinha a mesa dos pão, que era no chão. Era sobre o tapete. Então a mesa estava lá. Na porta de entrada tinha 2 cadeiras. Uma cadeira alta e um banquinho menor. E entre o banquinho menor e a cadeira alta havia uma bacia que precisava estar cheia de água. Na cadeira menor tinha uma toalha dobrada e tinha um avental escravo sobreposto sobre ele. Aquele avental precisava ser usado, aquela bacia com água e aquela toalha. Mas os discípulos entraram pelo templo com aquela sensação de querer ser grande, olharam para o banquinho e esperaram alguém sentar. Como ninguém assentou no banquinho, eles correram direto para a mesa para comer. Eles sentaram, pés para trás, cotovelo sobreposto e começaram a comer. E quando eles começam a comer, a Bíblia diz que Jesus se levantou da ceia. E Jesus parece que ir embora, eles começam. Mas nem acabou a ceia, Jesus já está indo embora. Jesus tira o seu manto sacerdotal, desce, vai até o banquinho de escravo, pega o avental, coloca, pega a toalha, assenta no banquinho, coloca a toalhinha no joelho e fica entre a cadeira grande e a bacia com água. E os discípulos começam a olhar,
E aí Jesus disse assim: eu quero dar um banho em vocês agora. Eles começam a vir com esse pezão cheio de terra e areia, aquele negócio. E veio o primeiro, pensa no primeiro que foi lavar, e disse assim: eu vou ser o poderoso aqui. Eu vou ser o cara do pedaço, porque todos estão vendo Jesus lavar o meu pé. Quando Jesus lavou, ele disse: vem você também. Aí eu comecei: peraí, mas não era só o meu? Vai lavar o dele também? E vai lavando todo mundo. E o Pedro começa a olhar aquele negócio assim. O problema maior começa quando nós não queremos entender o que Jesus quer fazer. O problema maior começa quando a gente esquece de trazer para o culto e carregar no nosso ministério as nossas principais ferramentas: avental, toalha e bacia. O ministério nosso só vai ter sucesso se nesta tarde, antes da Santa Ceia, a gente pegar o avental, a toalha e uma bacia com água. Você não entendeu nada, né? Já vou espiritualizar o trem. E aí o Pedro chega e disse assim: isso aí está errado. Mas ele só percebeu depois que estava errado, porque ele queria ser o melhor de todos. E talvez ele até deixou todo mundo ir para dar uma lição de moral em Jesus. E quando chega a vez dele, ele chega e diz assim: olha a palavra que suca. Tu nunca pagarás os meus pés. Jesus olhou para ele e disse: problema é seu. Não estou preocupado se você vai deixar eu lavar os pés. Se você não quiser deixar eu lavar, não lavo, não tem problema, pode ir embora. Mas ao sair daquela porta, se eu não fizer em você o que eu quero, ao sair daquela porta, você não tem parte comigo. A nossa aliança está quebrada. Não serve para ser o meu discípulo se não se submeter e deixar eu fazer aquilo que eu quero na sua vida. Aí ele disse: espera aí, porque Jesus não amacia o nosso couro, não? Quando Pedro chegou lá na montanha, disse: Senhor, para que esse discurso aí, está todo mundo indo embora. Mandou Jesus parar de pregar. Olha que Pedro metido. Se o povo está indo embora, Jesus olhou para ele: quer ir também? Vai. Pode ir. Eu acho que Jesus era doido. Jesus não se preocupava com massa, não. Pode ir. Porque vocês estão me seguindo, Jesus, por causa da comida que perece. Mas eu não quero que vocês só me seguem pelo estômago. Eu quero que vocês me sigam pela palavra que gera vida na alma de vocês. Aí o Pedro diz: não, senhor, peraí. Então faz um favor para mim. Lava meu pé, lava minha mão e lava minha cabeça. Outro problema sério. Quando a gente quer ser tratado diferente dos outros. Queremos tratamento especial. Não, Jesus, tu fez assim com ele, mas comigo não. Comigo vai ser diferente. Jesus disse assim: eu não trato ninguém diferente. Eu não trato não, para mim é tudo igual. Jesus trata todo mundo igual, o amor dele é imenso demais. Mas nós temos um problema quando a gente perde essa noção das coisas. E quando a gente perde essa noção de que Deus não trata ninguém diferente, o que está aqui diferenciado é só a unção, a liberdade de agir em determinados níveis, mas isso não faz ninguém diferente de ninguém, no que diz respeito à autoridade de Deus, a gente começa a extrapolar algumas coisas. Eu quero tirar o que é teu. E quero o teu lugar. Eu quero tirar o que é teu e quero o teu lugar. Quero tirar o que é teu e quero o teu lugar. Porque eu percebo que a minha capacidade é maior que a tua, e onde você está não é o teu lugar, é meu lugar. Eu vou fazer de tudo para te tirar. O que os discípulos estavam fazendo era isso. Quem de nós vai ser o maior? E quando a gente quer ser maior, escuta o que eu vou dizer. Nós fazemos de tudo. Eu vou usar uma palavra aqui, por favor. Me entenda, não é um palavrão. Nós puxamos saco e puxamos tapete junto.
Quando a gente pensa no pódio, no status, nós não se preocupamos como o pastor Fernando pregou, com alma. Quando a gente pensa em posição, em altura, nós perdemos a noção do valor de pessoas. Aleluia! E aí a gente começa a usar as pessoas como se fossem coisas para atingir os nossos objetivos, e Deus abomina essas coisas. Aleluia! Olha para o seu irmão e diga para ele: você não é um objeto, você é uma pessoa. Diga para ele. Oh, aleluia! Os discípulos perderam a noção. Eu preciso fazer alguma coisa para vocês, de pessoas. Aleluia! De que vale uma unção se não tiver a quem ministrar? De que vale uma unção, pastor, se não tiver a quem abraçar? De que vale uma unção se tiver falido sozinho? De que vale uma unção? De que vale um nome, uma posição, se a gente é repelido e repele pessoas? De que vale? Então vamos trocar a nossa posição por pessoas. Porque quem vai nos erguer são pessoas. Quem vai nos abençoar são pessoas. Quem vai nos honrar são pessoas. Glória a Deus. Jesus disse: eu preciso limpar tudo isso. Eu não posso deixar que os meus discípulos façam assim. E quando Jesus está lavando ali, aí ele pensa assim: não, para mim não, quero ser diferente. O Senhor lavou só o pé dele, eu quero a mão, eu quero a minha cabeça, para ele ver que eu sou diferente. Jesus disse: não é não. Você é igualzinho, ele vai fazer com você o mesmo que eu fiz com ele. Ou eu faço igual, eu faço com eles, ou você não serve. Nós temos que perder aquela coisa de que nós fazemos falta para Deus. Nós não fazemos falta para Ele, não. Ele é completo em si mesmo. Aleluia! Ele disse: eu sou, eu faço, eu crio. Se eu não fizer nada, ele me mata, eu pego um monte de barro. Eu jogo água, eu faço boneco, eu assopro e faço o outro para te substituir. Glória a Deus. Nem Pedro quer questionar, mas por que o senhor quer fazer isso aqui? Jesus disse: não tem obrigação de lhe dar explicação nenhuma. Porque o que eu faço agora você não entende, né? Porque pensa, para Pedro era humilhação pública aqui. Mas Deus estava dizendo: o que eu faço agora você não vai entender. Tu vai entender muito tempo depois, só vou revelar na hora certa. Agora você não vai entender nada. Nem essa mensagem você não vai entender. Mas são problemas do ministério. Problemas na igreja. E ainda a mesma mensagem é a mensagem que restaura não sei o que. Mas são problemas que eles... E sabe onde é que surge esse problema? Havia uma contenda entre. No meio. Não vem de fora, é de dentro, pastor. Aí a gente fica se preocupando assim: não vamos deixar o demônio entrar aqui não. E vamos cercar. E aí Deus disse: mas o problema está entre.
você. Mas o problema está aí. E surgiu ele. Mas eu pedi para a Valmíria me trazer um avental e uma toalha ontem, porque Deus falou ao meu coração. Eu entrei lá no quarto da avó e fui orar e fui rabiscar um monte de coisa. Já preguei umas 30 vezes a mensagem, não vi o que eu vi hoje nela. E quando o pastor Fernando foi pregar, disse assim: essa mensagem é para pregar à noite no culto. Aí ele disse: só vai pregar. Ele falou: tu vai pregar. Falei: pastor César, não fala só aqui, não fala meia hora, rapaz. Fala, prega! Está doendo? É que você tem que estar preparado para receber uma lavagem do Senhor. Aleluia! Jesus não asperge água, ele lava e limpa. Ele não brinca, não. Aí, você não vai entender nada hoje. Porque você ainda está preocupado. Mas depois dessa lavaçãozinha, você vai sair daqui pensando que esse negócio vai martelar a tua cabeça até o dia da tua morte. Outra coisa. Quando Jesus faz tudo aquilo, Jesus ele é tremendo. Ele faz e perguntou para eles assim: vocês entenderam o que eu fiz? Mas não acabou de dizer que o camarada não ia entender? Aí ele pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Aí eles olham para o outro assim: não entenderam nada. Então eu vou explicar. Aí na entrelinha Jesus disse: vocês acham que eu não sou onisciente? Eu não estava escutando a conversa de vocês vindo para tomar ceia comigo, que a ceia é o lugar da comunhão, de olhar olho no olho, de se abraçar, de dar ósculo santo no outro, de dizer eu te amo em Cristo Jesus. Vocês acham que eu não vi a contenda de vocês? Aí quando chegaram na ceia, já procuraram uma cadeira que ia ficar bem longe do outro, para não sentar perto, porque já vem ruim. Vocês acham que eu não vi? Eu vi. Sorte deles que Jesus não levou para o tabernáculo, porque daí a comida era 45 centímetros, que olhava um dedo outro comendo pão. Ah, se fosse fazer uma ceia assim, tinha muita gente que ia embora antes do partir do pão. Aí Jesus disse: você não entendeu nada? Não. Aí Jesus estava dizendo para ele o seguinte: vocês têm caminhado comigo durante 3 anos. Eu tenho ensinado vocês. Dei unção para vocês, a unção está sobre vocês. Mas eu não dei unção para vocês se contender, nem usar a minha autoridade para disputar lugares ou posições. Porque a minha unção não permite vocês disputar lugares ou posições. Porque posição, quem dá é meu Pai. Eu não dou posição, dou unção. Mas quanto ao lugar que vai pôr, isso é com meu Pai, não é comigo. Mas vocês têm que aprender uma verdade: que o caminhar cristão a cada dia vai sujando a gente, e suja a gente. E aí Jesus disse: vocês não cuidaram de limpar os pezinhos, e a poeira que sujou o pé atingiu o coração. Como eu não podia lavar o coração, lavei o pé. Eu lavei o pé de vocês para impedir que essa poeira do andar de ela suba e cobre vocês tudo de poeira. Por quê? Porque Jesus gosta de eliminar as coisas no começo, quando está no pé. Porque depois que passa da cintura, cobre o coração, não tem mais Cristo que limpa. Então ele disse: não, começou a sujar o pé, se prepara que eu já vou limpar. Não quero que essa sujeira tome conta da sua vida. É um mistério de Deus aqui. Aleluia! E Jesus olha para eles assim: vocês já estão limpos? Pera que ele está limpo.
Mas como é que está ali se contendendo? Isso não é só uma poeirinha que está vindo aí, mas essa poeira é pequena. Deixa eu dar uma lavadinha que vocês vão ver que vai ficar lindinho depois, brilhando. Os discípulos foram lavados por Jesus. E Jesus perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Não? Tá, então eu vou explicar. Vocês iam conversando, né? Quem é que ia ser o Senhor e tal. Aí eu mandei vocês preparar a ceia, não foi? Pois é. Então, a ceia não é obrigatório lavar-se quando entra? Sim, senhor. Pois é, mas vocês ficaram tão preocupados quem ia ser Senhor e esqueceram de ser servo. E Jesus estava dizendo: quando eu chamei vocês, todo o ministério de vocês é exatamente para ministrar para pessoas. Só para isso. E Jesus estava dizendo: Pedro, quando você nasceu, você só nasceu para servir os outros. Diga para o seu irmão e diga: você só nasceu para servir alguém. Só isso. E vocês esqueceram desse princípio. Vocês só nasceram. Eu ungi vocês pensando nos outros. Aí eu dei uma batida nele. Aí tem alguns que são meio metidos. E diz assim: não, Deus me ungiu porque eu oro mais, eu prego mais e fiz curso e já sou doutorado, PhD em divindade. Jesus disse: nada disso, não te ungi por causa disso, não, eu te ungi por causa dos outros. Eu só te ungi por causa dos outros. Então, irmão, o que Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês são domínio público. Vocês parem com esse negócio de querer ser alguém. Vocês são domínio público e estão a serviço dos outros. E quem está a serviço dos outros é? Então o servo faz o que quer? Vai para onde quer? Vem no culto o dia que quer? Participa da ceia quando quer? Dá oferta quando tem vontade? Veste a roupa que quer? Fala o que quer? Assiste o que quer? Dá uma salva de palmas, você vai entender. Ô, glória! Glória a Deus. A igreja do Senhor estava faltando servo. Tem muitos senhores. Eu sou pastor. Pensa na minha dor aqui ao saber que ontem eu com um congresso quarta-feira tinha 3 pessoas trabalhando. Desses 3, um não é crente. Jesus vai salvar ele desse congresso. Eu já brinquei com Jesus. Fiz igual Moisés, eu estou salvando ele, eu disse meu nome aí já, porque não dá. Eu estava todo torto lá e eu liguei para a obreira. Obreira! Pastor, estou com um problema no olho. O que tem a ver o olho com construção? Mas no congresso está lá de gravata, vai sentar. Jesus, ele não quer senhor, ele quer servo. Aí ele disse assim: vocês não entenderam? Então, vocês querem ser maior, não quer? Quer. Então, se vocês querem ir lá em cima, vocês têm que começar por baixo. Vocês já querem começar lá por cima? E tem um monte começando por cima, dali a pouco ele está lá embaixo. E a gente ainda vai orar. O Jesus está ali, nada é um miserável, não entende a lição de Jesus. Ele está dizendo: não começa por cima não. Se você começar por cima, eu te dou um tapa no pé da orelha, vai cair lá embaixo. Eu quero que você comece por baixo, lavando o pé. Aí você começa lavando o pé e eu vou mudar você de cadeira. Pastor, tem alguém no teu ministério de olho no teu lugar. Estou preocupado com o senhor. E o senhor não é menino, sabe que eu também não sou. Mas o senhor sabe que Deus já falou isso para o senhor.
Tem gente orando para o senhor ficar doente e morrer. Não estou no carro. Não fique bravo não, irmão. Eu não estou na carne não. Eu não sou louco. Eu conheço a voz do meu Senhor. Eu conheço a voz do meu Deus. E nós vamos orar. Porque esse negócio que está entre vai sair. O que está entre vai sair. Vai sair. Como? Não sei. Vai sair. Fique em pé. Já passei de meia hora. Vai ser. E vocês não falam para mim que passei da hora. Glória a Deus. Não servo não precisa ser mandado. Servo não se preocupa se ele vai ganhar ou não. Servo não se preocupa se vai ganhar roupa ou não. Eu vou fazer um negócio bem doido aqui. Eu vou orar para Jesus mandar um anjo para furar a nossa orelha. Para furar. Não é para colocar piercing, não. Aleluia. A diferença de um servo comum para um servo de orelha furada é que o servo comum ele trabalha e não vê a hora de cumprir os 7 anos para ele ir embora. O servo comum ele trabalha dizendo que quando é 7 anos, seu patrão miserável vai me dar tudo que eu tenho, eu vou sumir. O servo comum, ele trabalha pensando que ele vai receber. O servo de orelha furada é diferente. Por isso que Davi diz: sacrifícios e ofertas tu não quiseste, mas tu furaste os meus ouvidos. Davi estava dizendo: eu te sirvo, não é pelo reino. Eu te sirvo, não é pelo exército. Eu te sirvo, não é pelo palácio. Eu estou disposto a te servir sem reino, sem palácio, sem riqueza, sem nada. O furaço do meu ouvido, eu vou te servir porque eu amo te servir. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tanto é que ele ficou 40 anos longe do palácio e ele dizia: 7 vezes no dia te louvo, porque as suas misericórdias são muito grandes. Eu te louvo 7 vezes. É Deus. E a minha alma anela pelo Senhor. A minha alma espera pelo Senhor, como guarda espera pelo romper da manhã. Ele estava dizendo: eu sei. E tu sabe do meu amor e do meu serviço. Você nunca viu Saul mandar Davi para a guerra? Ele disse: não, eu sou servo, tem guerra, estou dentro. Foi ungido do rei e onde é que tu vai, menino? Vou cuidar das ovelhas. Tu é rei? Eu sou rei, mas tem serviço a fazer? Eu estou fazendo. Eu sou servo. Pega a mãozinha do seu irmão, que ele já está bravo comigo. Se tu não pegar, ele vai querer me bater. Agora. Aleluia! Sabe esse negócio, irmão? Eu sou, faço, canto melhor, e sei mais, e tal. Isso aí não é demônio, isso é orgulho próprio. Jesus, Aí a maravilha. gente faz não vai expulsar o demônio, não tem demônio, tem outra coisa que é contenda. E a palavra contenda aqui não mostra demônio, mostra sentimento interno de pessoa, orgulho interno. E que está escondido, mas uma hora a pastora aparece. Aí Jesus disse assim: eu sei que você é assim, mas eu quero te lavar hoje, porque eu não vou te mandar embora. Mas você não pode, Pedro, é assim. Deixa eu lavar você. Deixa eu lavar o seu coração.
para essa poeira não subir tanto e sufocar os teus sonhos, os teus anseios. Eu sei que você quer o melhor para o meu reino, Pedro, mas eu preciso lavar você como eu lavei os demais. Eu tenho algo contigo que é diferente deles, Pedro. Eu vou te dar a chave. Você vai ligar tanta coisa aqui, mas como é que tu vai ligar o coração assim, Pedro? Deixa eu lavar você. Ô Pedro, tira essa roupa do atrevido, do ousado, do que andou sobre as águas, tira essa roupa. Do pescador rico, tira, Pedro. Coloca esse aventalzinho de escravo que eu vou te dar hoje. Coloca isso aqui. Coloca, Pedro. Coloca esse aventalzinho. Muda a sua roupa. Não deixa as pessoas te ver mais como Pedro, mas deixa eles te ver como um servo. Deixa eles olhar para você. Não tenha vergonha de andar vestido de avental, Pedro. E a primeira grande experiência do Pedro como servo foi naquela pregação que o pastor citou. E olha que foi a menor pregação de Pedro. Que as outras eram longas, eram igual as minhas. Mas naquele dia ele disse assim: hoje eu estou despido. Eu tirei a minha roupa de pescador de Pedro e coloquei a roupa de Jesus. Porque a roupa de Jesus não é a roupa de rei. A roupa que Jesus andou na terra é a roupa de servo. Ele disse: então vocês vestem a minha roupa. E tem o sentimento que eu tenho. E vamos servir uns aos outros. Vamos ajudar uns aos outros. Vamos respeitar uns aos outros. Vamos amar uns aos outros. Porque o reino está cheio de gente habilidosa. Cada um tem a sua habilidade. Então respeite isso. Feche os seus olhos. E deixa Jesus jogar um balde d'água em você. Oh, Deus! Deixa eu tirar esse negócio ruim aí. Pastor, mas o meu temperamento é assim. Então deixa ele lavar um pouquinho para você ver. E você vai ficar moderadinho. Pastor, eu nasci assim, vou morrer assim. Não vai não. Se você experimentar a bacia de Jesus, você muda. Deus. Meu Deus. Se você experimentar um avental dele, você muda. Meu Deus. Se você desejar trocar de lugar com Jesus, você muda. Aleluia. É impossível não mudar. Quando você olhar e ver Jesus sentado no banco que era para você sentar, é impossível não mudar. E Jesus está dizendo: eu só quero que você sirva. E quando você aprender a servir, deixa que eu me carrego do resto. Deixa comigo. Vai servir. Vai servir. Daqui a pouco você vai chegar para servir e vai ter 10. Não, hoje você não serve. Quem vai servir sou eu. Vai servir. Porque daqui a pouco Deus começa a soprar. Pastor Fernando usou uma frase linda: quem é que faz a nossa agenda? É o Espírito de Deus. Quando a gente aprende a servir, o Espírito de Deus sopra o nome da gente tudo quanto é lá por aí. É louco? O que tu quer aqui? Nada, eu quero servir. Tem um lugar para você servir? Eu quero só servir. Essa pessoa que está segurando a sua mão precisa tanto de você que você não imagina. Essa pessoa que está segurando a sua mão, ela vive por tua causa e você vive por causa dela. E nós não conseguimos existir no seu corpo.
Eu quero que você ore por ele. E ore pelo Pai dos céus. Pastor Serginho. Senhor Deus, nós queremos aqui ser um avental, a bacia, a toalha. Queremos trocar a túnica de sacerdote, os sermões maravilhosos das pregações arrojadas. Queremos trocar aqui, Senhor, os certificados de consagração, os certificados de formação teológica, secular, profissional. Queremos trocar tudo isso. Vamos trocar, Senhor, contigo. Nós vamos colocar tudo isso aos seus pés e queremos trocar tudo isso por esse objeto que o Senhor tem. Esse avental, essa toalha e essa bacia. Só isso, Senhor, já basta. Porque nós queremos ter uma visão de reino, Senhor. Essa semana foi difícil. Poeira, Senhor, começou a subir pelos pés. Poeirinha do orgulho, a vaidade. A poeirinha do ninguém manda em mim. Ninguém tem nada com a minha vida. A poeirinha, Senhor, do que eu sou obreiro, sou ungido, faço quem quer e mando. A poeirinha, Senhor, do que aqui ninguém me tira, quero ver para me tirar daqui. A poeirinha vai subindo, Senhor, mas hoje aqui nós queremos mergulhar nessa bacia. Queremos que tu tire toda a sujeira. Porque, Senhor, tem corajosos aqui. Tem ousados aqui. Tem missionários aqui. Tem ganhador de almas aqui. Tem apaixonados por algo aqui. Tem visão de reino aqui, Senhor. Mas tem uma raiz tentando minar essas questões. Então lava-nos. Lava-nos hoje aqui. Lava-nos. Queremos te servir, somente isso. Queremos apenas te servir. E para te servir, eu preciso ser servo do meu irmão. Eu preciso atendê-lo. A unção está aqui, Senhor. E o poder também chegou. A virtude do Espírito está aqui. Essa igreja começou em Jerusalém, Senhor. Ela vai espalhar, ela vai crescer. Ela vai andar. Ela vai andar porque o Senhor é aquele que lava ela. O Senhor é aquele, Senhor. E cada vez que nós não cumprimos com o nosso compromisso de servo, o Senhor nos dá uma lição. Pode te peço, tá? E tu nos pergunta: você entende o que eu estou fazendo? Como nós gostaríamos de entender, como gostaríamos de entender. Mas a nós só não compete querer entender. Nós estamos dispostos a deixar tu fazer. Pode fazer conosco o que tu queres, como tu queres, da forma que te agrada, porque nós somos servos e tu és o nosso Senhor. Solte a mão do seu irmão e levante ela. Levante. Você tem coragem de dizer para Jesus fazer com você o que Ele quer, não o que você quer. Mesmo que você não entenda, deixa Ele fazer.
Mas isso é só com céu. Você consegue dar um abraço em alguém e dizer para ele: eu estou aqui para te servir. É o culto de lágrimas. Pode ser. Seu dia, mano. Eu sou menor que você. Estou para servir. Eu quero adorar a Deus. Fique tranquilo, já vai terminar o negócio. Sabe que ultimamente faz aí uns 6, 7 meses que acabou aquele sermão, aqui acabou isso aí, pastor. Ficava tão preocupado com tantas coisinhas. Eu descobri uma coisa: todo lugar que eu vou para servir. É Deus. Aí o pastor pergunta: quanto é que o senhor cobra? Você já viu o servo cobrar alguma coisa? Rapaz, servo não cobra, eu sou servo, sou serviço. Pastor, o senhor quer hotel? Esse rapaz, servo não exige nada, não. Eu levei o menino comigo para São Paulo, eu dormi no chão, na cama de um rapaz solteiro, um colchãozinho de 10 centímetros, 3 noites. Ele passou: o senhor dorme assim? Digo: daí eu sou servo, rapaz. Dormi no chão, se não tiver. Pastor Celso Rufino, pensa num homem que prega pela Europa, vai estar com a gente. Ele esteve na minha casa no congresso passado, eu dei um colchão de flaco para ele. Eu descobri que o colchão estava murcho depois que ele foi embora. Ele dormiu no chão, frio, e amanhecia, ele não teve coragem de dizer: pastor, o colchão estava furado. Quando ele chegou em São Paulo, eu liguei para ele e disse: por que eu vou reclamar? Eu fui aí para te servir. E se eu fui para te servir, eu sei que a tua intenção não era me dar um colchão furado. Mas eu não me acho no direito de reclamar, porque eu, como servo, foi um privilégio estar aí na sua igreja, pastor. Não acho. Meu Deus, aqui foi uma pancada em mim. Vamos adorar ao Senhor! Quantos servos temos aqui? Levante a mão! Levante a mão! Eita Deus de poder! Oh Deus!